Olá, minha gente, tudo bom? Estamos aqui num novo tema, novo encontro semanal. E dessa vez para tratarmos sobre o ritmo acelerado de vida. Você vive isso? Você está satisfeito com isso? O que isso está provocando em você? Você vem observando e vem deixando acontecer? Que provoque o que tiver que provocar? É assim. Vamos olhar isso mais de perto. Eu quero agradecer demais a sua presença, você que já está comigo, você que chega pela primeira vez, te lembrar que você pode escolher, será muito bom se você puder escolher dar o like ou se inscrever no canal ou compartilhar com outras pessoas, enfim, perceber o que é possível fazer aí no papel que você está fazendo de troca comigo de algumas coisas. Você pode também me contatar para atendimentos individuais, trabalhos em grupo, workshop, uma tarde de roda de conversa com mulheres em cima de temas específicos. Podemos fazer trabalhos em grupo, dinâmicas e jogos em grupo, perceber algumas situações através da respiração, da meditação, enfim, fique à vontade para perceber na situação que você se encontra, no papel social que você ocupa, situações em que podemos estreitar a nossa parceria. Então, eu fico aqui à sua disposição. E hoje nós vamos olhar mais de perto para alguma coisa que na nossa sociedade atual, na vida atual, onde parece que o dia passa voando, os meses passam rápido demais, o ano, de repente, quando a gente percebe, já passou o que a gente nem viu, já estamos no final do ano, no nosso caso, quase no meio, né? Já entrando no terceiro mês do ano. Então, que a gente possa perceber essas coisas e nessa observação, nessa percepção, sem julgamento, sem crítica, sem estabelecimento de um veredito, sem ficar inconformado com nada, treinar apenas observar e perceber. É isso que eu quero para mim? O que eu posso fazer diferente? Será que eu posso fazer alguma coisa diferente? E por que eu não estou fazendo nada? Ou estou? Eu estou sim. Eu estou fazendo coisas diferentes que antes eu não fazia ao longo dessas últimas semanas, desses últimos meses, enfim. A tomada de consciência, esse clique que nós damos em nós mesmos é fundamental para fazer com que nós saiamos daquele meio, daquele grupo de pessoas que são empurradas pela circunstância. Então, perceba isso, observe isso, né? Observe suas sensações, observe se você se permite ser diferente dos outros, se você se permite observar e admitir com serenidade que o que você sente não é o que é empurrado para você sentir. Não é o que as pessoas, as notícias colocam como algo óbvio, entre aspas. Então, essa percepção da sua essência, da sua originalidade, da sua verdade, faz com que você possa ir se equilibrando nas escolhas. Porque pode parecer que a gente não tem escolha sempre, não é? Pode parecer que você ache que levantar da cama de manhã não é uma escolha, é uma obrigação.
ou porque você tem um trabalho que te espera, ou porque você tem filhos, porque você tem um papel a cumprir. Então, nesse caso, muitos não conseguem observar que você está escolhendo cumprir esse papel. Há aqueles que não escolhem cumprir esse papel. Há alguns que, por lesões que tenham mentais, que impossibilita refletir, não conseguem mesmo fazer isso. Mas aqui eu estou me reportando, imagino, a muitas pessoas que, assim como eu, têm condição cognitiva e têm percepção dos seus sentidos, porém, nem sempre utilizam isso no seu cotidiano. E aí acham que levanta porque o trabalho pede para levantar, não consegue perceber que em algum momento, seja lá pelo motivo que foi, ela escolheu se submeter, pensando em prós e contra, se submeter àquela rotina, àquelas leis daquele lugar. A gente escolhe prestar um serviço público ou não, continuar testando entrar em concursos ou não, abrir um negócio próprio, a gente escolhe. E às vezes essa escolha ela não é absolutamente consciente. Então as pessoas vão tomando atitudes de maneira automática. E a atitude automática da aceleração para você dar conta de cumprir teus múltiplos papéis, porque nós temos múltiplos papéis, né? Como mulher, eu posso dizer, e de repente você numa situação semelhante que a minha, num campo de vida onde você se assume como uma pessoa que tem atribuições a cumprir como mãe, como esposa, como profissional, enfim, você tem atribuições a cumprir, né, em alguns momentos da vida mais, outros momentos menos. O que acontece? A mulher, ela originalmente, ela tem um repertório muito vasto desses papéis a cumprir, o que já vem nesses últimos tempos mudando bastante. Quando eu olho para trás e vejo a geração dos meus pais e dos meus avós, eu já consigo ver o quanto mudou. Não sei se a geração nova que chega consegue ir percebendo essas mudanças, mas a gente vai passando por transformações sociais e isso tem a ver com aquilo que a gente admite ou não ir assumindo. E quantas coisas que vão entrando na nossa bagagem de vida sem que a gente se deu conta que entrou. Ou melhor, às vezes até sem se dar conta que foi entrando, e quando o peso nos ombros está pesado demais, então aí consegue perceber que algo de errado deve estar acontecendo. Às vezes até por conta de uma dor física, porque quando o peso das coisas é muito grande e ultrapassa o nível do sentimento, da emoção, do quanto eu me vejo, começa a representar, né, a ideia de que eu me vejo meio perdida em algumas coisas, sem autonomia e perdida na minha rotina, como se eu estivesse correndo atrás do relógio o tempo inteiro, sem me ver como autora daquilo que eu faço. Quando isso fica pesado demais, o que acontece? Sai do campo da sensação e da emoção e o corpo capta isso para ir dando sinais de
adoecimento, sinais e sintomas, não é? Inicialmente leves, uma insônia, uma desmotivação, ou um estresse, ou uma angústia leve. No início, leves são esses sintomas, né? Muito normal de acontecer. Porém, se não são olhados, cuidados, tratados, ao longo do tempo, eles vão cada vez ampliando mais. E quando a gente fala em ritmo acelerado, nós estamos falando que em ir numa direção da ansiedade. Nós estamos falando em ir numa direção de não pensar, numa atitude de estar ligado num piloto automático, né? Numa correspondência de ações que você faz as coisas como um robô que te programa e você faz aquilo que tem que fazer. E cada dia ele é feito de programações que você considera que os outros fizeram para você, que a vida circunstancialmente montou aquilo para você. Mas será que foi? Será que você em nenhum momento não pôde e nem pode ir tomando consciência do que está acontecendo? O que você vai fazer ou não vai fazer, eu não sei. Porque atitudes extremas não levam a lugar nenhum. Nem o aumento das coisas, a permissão do aumento, do aceleramento das atribuições leva a lugar nenhum, e nem o impedimento total de que isso aconteça. Tipo, eu não estou satisfeita em ser acelerada, então eu vou parar totalmente. O ócio é o contrário do aceleramento, não é assim? As duas atitudes são atitudes extremas. A questão é como é possível sair desses extremos e adotar uma atitude mais equilibrada, um caminho do meio. Mas é possível isso? Certamente que sim. Sem entrar em atrito com ninguém, sem discutir nada com ninguém, sem se sentir-se vítima, nem colocar os outros como culpados. A tomada de consciência vai fazendo com que nós percebamos o movimento natural das coisas, independente de ser comigo, de ser com a Maria, de ser com o José. Não se trata de falar de singularidades, embora que as singularidades ajudam a gente a perceber porque um ou outro sentem uma mesma situação de jeitos diferentes. Porque para um, a sobrecarga de uma tarefa pode fazer com que ele queira mostrar cada vez mais que pode, e para outro, ele vai se sentindo cada vez mais enfraquecido. Não tem certo, nem tem errado. A questão é que ambos os jeitos, ou muitos jeitos, se estão provocando insatisfação, adoecimento, é porque estão pedindo transformação, modificação. E será que isso está sendo visto? Será que isso está sendo observado com serenidade, com tranquilidade? Isso é para poucos, minha gente. É realmente para aqueles que estão envolvidos e comprometidos com o seu processo de autoconhecimento, de aprimoramento, de ampliação de consciência e de busca, de construção de uma qualidade de vida melhor. Porque a qualidade de vida melhor não depende do trabalho que a gente tem exclusivamente, do patrão que a gente tem.
do dinheiro que a gente tem, onde a gente mora. Tudo isso influencia, mas no mesmo lugar, com uma mesma situação socioeconômica, pessoas tomam atitudes diferentes, fazem escolhas diferentes. E tem aquelas que se dão bem e aquelas que não se dão tão bem. Porque para onde estão olhando? O que tem como objetivo? Será que estão como cegos num tiroteio? Sabe aquela ideia do cego no tiroteio? Você não entende nada, não enxerga nada, ouve um som e você vai ali fazendo o que você acha que tem que fazer. Quando você acha que você está se protegendo, você está de repente se expondo cada vez mais aquelas mazelas que estão vindo de fora. Então, observe isso com carinho, com cautela. Observe se há agitação na sua respiração, se há agitação na maneira como você constrói o teu dia. Nunca sobra horário para nada, além daquilo que você já faz. Se todos os dias são iguais, se você se permite perceber nuances diferentes a cada dia ou não, se você está percebendo a tua respiração, a tua mastigação, se você está percebendo detalhes do teu corpo, se você está percebendo detalhes das tuas emoções, que emoções estão mais próximas de você. Então, a agitação e o serenamento tem a ver com o processo de autoconhecimento que eu produzo para mim, independente da rotina que eu tenho. Por vezes, eu vou precisar mudar a minha rotina. Vou precisar sair um pouco daquele lugar cômodo que eu já conheço. Por vezes eu vou precisar fazer isso. Mas será que você está disposto a isso? Será que você está disposto a gerar mais satisfação, mais felicidade para você? Porque quando a gente fala em equilíbrio, e no caso aqui no desaceleramento, nós estamos falando de uma intenção que é importante que você tenha com você mesmo, né? Então, essa observação, essa intenção, você não perder a responsabilidade sobre a sua vida é muito importante, né? É muito importante para a gente conquistar dias mais felizes, sentir a felicidade em nós, independente de um grandioso motivo. Às vezes não existem grandiosos motivos, ou até o grandioso motivo é o fato de estar vivo. Esse é o grandioso motivo. As outras coisas, elas vão sendo construídas, lapidadas, aparadas, né? A nossa mente, ela precisa ser constantemente aparada, porque chegam sentimentos e pensamentos o tempo inteiro que, se não forem aparados, vão levando a gente como uma bolinha de ping-pong para lá e para cá, sem que a gente perceba que a gente pode sair desse movimento viciado, né? Porque somos seres humanos e porque somos dos seres conhecidos por nós nessa dimensão que vivemos, somos os seres que têm as melhores condições cognitivas de perceber, de pensar, né, de planejar algo diferente. Então, perceba isso. Então, ritmo acelerado, né? Um ritmo
que nós vivemos hoje em dia, onde tudo passa rápido demais, onde a internet coloca a gente, essa maravilhosa internet, coloca a gente, se não cuidarmos, querendo ficar plugados nela 24 horas por dia, num volume de informação que não cessa nunca. Porque enquanto existe vida em movimento, existe alguma coisa para ser divulgado, né? Para ser colocado à disposição de outras pessoas, para ser evidenciado. Então isso é 24 horas por dia. O saber, o estar atualizado não tem limite. Essa fonte ela é ilimitada. E quem tem que colocar os limites somos nós. Pensando no quê? No nosso bem-estar, né? No quanto suportamos, nos diferentes papéis que assumimos. Ora eu estou aqui, ora eu tenho que estar comigo mesma, ora eu tenho que estar com meus filhos, ora eu tenho que estar com os meus amigos, ora eu tenho que estar contemplando um pouco as coisas naturais que estão ao meu redor. Mas será que você está fazendo essa triagem, né? E você está indo nessa direção ritmada, né? No ritmo do equilíbrio? Ou você está se deixando levar por aquele ritmo que diz assim, olha, que quanto mais melhor, quanto maior a produção, mais eu ganho, né? Quanto mais coisas eu fizer, mais sucesso eu terei? Ou será que você já está nesse embrulho enganador que faz com que você colha ônus para o seu corpo físico e para o seu corpo mental? Qual tem sido a escolha que você vem fazendo? Porque trabalhar essa vida exige que estejamos no ritmo do trabalho. O trabalho remunerado, a remuneração ela é importante para garantir o abrigo que a gente tem, né, a alimentação que a gente precisa ter e todos os recursos de uma vida em sociedade moderna. Porém, a questão é como você vem equilibrando essas coisas que são as necessidades sociais, econômicas, o movimento global, né, com o teu movimento interno, interior, né, com a tua sensibilidade, né? Então, essa é uma observação sempre oportuna e sempre importante, minha gente. Viver agitadamente em vários segmentos simultâneos, dar conta de várias responsabilidades, é alguma coisa que gera ansiedade, que gera adoecimento, que nos leva para um lugar desconhecido, né, e de insatisfação constante, né? Então, é importante que nós atentemos a isso. Como você se sente se imaginando como uma bolinha de ping-pong? O que isso gera em você? Né? Silencie um pouquinho e sinta isso, né? A gente, tido como seres inteligentes, nos permitir estar num movimento assim, enlouquecido, só pode levar à loucura, não é, minha gente? Então, como, né? Como assim? Como que eu posso me deixar levar pela loucura ou pela raiva, né? Me deixar dominar por um sentimento de insatisfação. Então, essa coisa, né, a gente tem sinais, né, que vão aparecendo se a gente ficar atento. A questão do dormir pouco, né, não sentir sono, o comer rápido demais, não sentir sabores, não saber, né, não provar um sabor diferente, não sentir o sabor de um algo diferente, né? Não mastigar,
não perceber a salivação mais que produz, não perceber a sua temperatura, não perceber a oscilação da temperatura, né? Ler apenas o cabeçalho das notícias, sempre apressado, clicando, passando a tela, olhando as coisas, sempre através dos slogans. Estar sempre pensando naquilo que se tem que fazer daqui a pouco, né? E pouco naquilo que está fazendo agora. Pouco ou quase nenhuma concentração naquilo que está fazendo agora. Enquanto você está me ouvindo, como é que está a sua respiração, qual é a posição que você se encontra confortável na posição que está, seus músculos faciais estão relaxados, seus pés, né? Como que você tem algum desconforto? Tem algum conforto que você possa provocar em você nesse momento, mesmo estando atento, estando numa situação de compromisso, de atenção com outra coisa? Então, o que é possível fazer a partir das sinalizações? O corpo sinaliza. Será que você está percebendo as suas sinalizações? Não é? Às vezes é uma sinalização que requer menos coisa, às vezes requer mais coisas, né? Para quê? Para adquirir o equilíbrio, não é para ficar só de um jeito ou de outro jeito estagnado, mas é para podermos alcançar um equilíbrio que provoque em você paz de espírito, certo? Então, o movimento social dessa era moderna que nós vivemos parece que pede que a pessoa seja multitarefas, a pessoa seja multifacetária. E será que você está se deixando levar por isso, né? Como é que é isso, minha gente? Você segue esse script, né? Simplesmente se deixando aí, né, levar por esse papel. Então, nós temos condições de estar escutando, sentindo, percebendo, né, observando o que está acontecendo ao nosso redor e em nós. Sempre temos essa condição. E temos a condição de irmos nos redimensionando. A aceitação e o agendamento de compromissos múltiplos em ritmo demasiadamente acelerado depõe contra a natureza física, mental, emocional e espiritual. Você tem essa convicção? Você pensa diferente disso? Que frutos você vem colhendo? Então, olha que legal a gente poder perceber isso, né? Eu achava, por exemplo, que quando eu tinha um ritmo de vida ligado ao mercado de trabalho profissional formal, de 8 horas por dia ou 6 horas por dia, eu achava que era daquele jeito que tinha que ser. Quando saí desse ritmo por força das circunstâncias, era uma coisa assim, mesmo com a consciência que eu tinha, que eu via que eu tinha sobre a situação, eu percebi, nossa, mas e agora? Como que eu vou fazer de um outro jeito para continuar me sentindo produtiva, para continuar me sentindo ativa? Então, essas perguntas que a gente vai fazendo, e aí, por que produtiva e ativa? Porque isso, para mim, era significado de sentido de vida, vida fluida, né? Uma vida em movimento, movimento saudável, né? Então, quando nós começamos a perceber determinadas situações e a questionar para nós determinadas coisas,
vão vindo insights de respostas, de alternativas. Mas a gente precisa estar permeável a isso. A gente precisa querer isso, que venham respostas, né? Porque se adotamos o comportamento, agora já não tenho mais nada que fazer, só era possível fazer, eu só era feliz daquele jeito X. Como eu não tenho mais aquele jeito X, não posso mais ser feliz. Ou com aquele trabalho, ou com aquela pessoa, ou naquele casamento, naquele relacionamento, naquele lugar. Quando nós fazemos isso e damos um veredito que só deste jeito, neste formato, é que eu me sinto bem, você fecha as portas da vida para você. E o aceleramento constante, se nós não cuidarmos, ele não permite que a gente pare para pensar certas coisas. A gente vai só tomando atitude, né? A gente vai só resolvendo coisas. A gente vai só agindo como robô. E a gente não para pensar, refletir, se questionar de uma maneira serena, calma e tranquila, que só nós, seres humanos, ditos e considerados inteligentes, podemos fazer. Agora, que inteligência é essa que você acha, que você sente, que você se percebe tendo? Que inteligência é essa que te deixa amarrado numa rotina, né, que te algema numa rotina que não muda nunca, se sentindo obrigado a fazer as coisas de um mesmo jeito, sendo empurrado por um ritmo, né, que é aviltante. Que inteligência é essa? Que não te faz questionar algumas coisas para poder gerar algo que possa ser benéfico para você. Então, minha gente, essa ousadia em refletir, em se questionar, em perguntar certas coisas, é algo que só nós podemos fazer por nós mesmos, né? Nós adultos, né? Não num corpo adulto, agindo como adultos, né? Com maturidade. Então, o que eu tenho para dizer aqui para vocês? A questão não é ser contra ou a favor de determinadas coisas, né? A questão é o que você está se beneficiando com o tipo de ritmo que você está concordando em manter para a sua vida. Porque se esse ritmo está instalado, é porque há concordância. E aí, minha gente, tem algumas situações, talvez que naquele momento, naquele lugar, a gente considere que não tenhamos muito a fazer para mudar. Pode ter, mas vamos pensar que as primeiras horas da manhã, o horário do almoço, o final da noite, o final de semana, vamos pensar que quando eu vou ao toalete, quando eu faço a minha refeição, há muitos momentos que são momentos em que eu estou comigo mesmo. Eu posso estar comigo mesmo. E será que você está se permitindo fazer esse encontro? Então, observe essas coisas, né? Ferramentas existem para servir o homem e não para servir a vida. Então, essas ferramentas de se compreender, se olhar, se questionar através do serenamento, ou da meditação, ou da reflexão, né? Ou de você estar contemplando algo, né? Um lugar, uma cor, um movimento. Essas ferramentas de você estar podendo se administrar melhor, elas são ferramentas que nós dispomos da nossa, que cada um dispõe da sua, através das escolhas que vem fazendo.
Se não cuidar, você pode estar sendo conduzido por uma tendência repetitiva, automática, por uma rotina doentia. Então, a importância de estarmos atentos a isso. A rotina, ela é impulsionadora, né? Então, uma rotina impulsionadora a cumprir compromissos, por exemplo, né? A rotina, ela pode ser auxiliar para a gente aproveitar o dia de uma maneira de uma maneira produtiva, né? Então, a rotina, ela pode ser auxiliar para nós nos sentirmos produtivos, úteis, ativos. Criar uma rotina pode ser bem legal, mas também pode ser absolutamente destrutivo quando você está refém da sua rotina, quando você não muda mais a rotina, não adequa. Rotina precisa estar em permanente transformação, de acordo com a necessidade, de acordo com as sensações, de acordo com o ritmo, né, que você percebe que teu corpo está tendo, teus pensamentos estão tendo. Então, essa observação, ela é muito importante. O estresse, por exemplo, é sinal de um ritmo exagerado. É sinal que os circuitos estão em curto-circuito. E esses circuitos são os humanos. Então, olha que responsabilidade, né? De repente, quando a gente entra com curtos-circuitos, né, acontecendo em nós, a gente compromete a nossa mente, a gente compromete o nosso corpo. Doenças que atingem diferentes sistemas do nosso corpo humano. Então, isso é sério demais, né? Às vezes a pessoa não consegue perceber de onde vem uma hipertensão, de onde vem uma diabetes. É só a questão alimentar? Você acha que é só a correção da questão alimentar? A questão alimentar, o hábito alimentar é bastante importante, mas tem um hábito de vida que está por trás de tudo isso. Então, como é importante nós tomarmos essa consciência, né, do nosso hábito de vida. Olha que bacana isso, minha gente. Poder entrar na contramão daquilo que está sendo maléfico, que está sendo um vício destrutivo. Então, não há vício que possa ser construtivo, né? Todo vício é alguma coisa que não passa pela consciência, pela escolha, pela opção. Então, a gente precisa ficar atento a isso, né? Eu quero trazer para vocês aqui no finalzinho, né? Porque isso que eu estou falando, né, da questão do ritmo, adequar o ritmo, cuidar com essa questão do aceleramento absoluto, né, que a vida nos leva, né, a vida moderna, cheia de recursos internéticos, nos leva a isso. Quando nós somos capturados por isso, é sinal que nós estamos com falta de sensatez. Estamos perdendo a sensatez, né? E aí, eu trago para você uma coisa assim. Quando eu falo insensatez, eu lembro também da insensatez. Quem trouxe alguma coisa sobre insensatez para nós, por exemplo, foi Tom Jobim, numa música intitulada com esse nome, né, e que ele fala assim: a insensatez que você fez, coração mais sem cuidado, fez chorar de dor o meu amor. Um amor tão delicado. Por que você foi fraco assim? Assim, tão desalmado. Meu coração, que nunca amou, nunca merece ser amado.
Vai, meu coração, ouve a razão, usa só sinceridade. Quem semeia vento, diz a razão, colhe sempre tempestade. Vai, meu coração, pede perdão, perdão apaixonado. Vai, porque quem não pede perdão não é nunca perdoado. Então aqui, de uma maneira poética, Tom Jobim faz a gente pensar um pouco sobre a insensatez dos nossos sentimentos, na nossa amorosidade, na amorosidade conosco mesmo. E eu digo ainda para vocês, nesse finalzinho, complemento com uma coisa assim, que eu trago do livro das atitudes. Tome uma atitude sensata. Quando nos apoiamos no senso comum e verificamos a necessidade de agir segundo os princípios básicos das leis naturais do plano físico, estamos tomando uma atitude sensata. Com isso, percebemos que é muito importante reconhecer os princípios universais que regem os processos de crescimento e evolução, admitindo que temos lições a aprender com cada situação em que nos encontramos. O ego pode ser muito insensato, principalmente quando perdemos a noção de limites e esquecemos que o despertar humano é gradual. Ser sensato é saber ir passo a passo, lidando com as coisas que imediatamente se apresentam e acolhendo com a mente aberta o que surge no momento presente. Acolhendo com a mente aberta o que surge no momento presente, sabendo ponderar, observando o que está acontecendo. Eu me despeço de você aqui agora, te deixando essa reflexão da ponderação, da percepção do que é que está vendo e que você está permitindo que aconteça. Veja se tem algo que você precisa dizer, basta, de maneira serena, tranquila, apenas de forma consciente. Minha gente, grande beijo! As semanas que vem a gente se encontra com um novo tema. Tchau, tchau!